Boa noite a todos. Declaro aberta a 146ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia-Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Luciano, bem-vindo. Ata da 145ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia-Brandão, no Estado de Minas Gerais, aos 5 dias do mês de maio de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, sede na rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Goiânia-Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Deixou de comparecer o vereador Dorizete Abel Cardoso. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida a saber: convite do presidente da Câmara Municipal de Munhoz para a solenidade de inauguração do prédio da Câmara Municipal, a ser realizado no dia 21 de maio de 2016, às 19 horas. Local: Rua do Otávio, 26, Centro, Munhoz, Minas Gerais. Ofício número 037, 5 de maio de 2016, do presidente da Câmara Municipal de Munhoz, senhor João Fernandes Serafim, parabenizando todos os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia-Brandão pelo esforço para melhorias na estrada Goiânia-Brandão, Munhoz. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia do presente. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 020/2016, que altera os requisitos previstos na lei complementar número 1796/2009 para a função pública temporária de orientador social, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, justificaram seus votos os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, José Raimundo de Castro e João Francisco da Silva. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 020/2016 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 022/2016, que dispõe sobre a criação de função de confiança de controlador interno, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 022/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 010/2016, que dispõe sobre a criação da Feira do Produtor Rural, nas condições que especifica e dá outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Maria Helena dos Santos, Maria Helena de Godoy Santos, José Raimundo de Castro e Suelene Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 010/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares números 020/2016 e 022/2016,
ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final. Nessa mesma reunião, ele solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei complementar no 020/2016 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar no 022/2016 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que requereu o ofício ou envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando cópia do contrato realizado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, conforme termos da Lei nº 2052, de 27 de outubro de 2015. Colocado em votação, o requerimento oral do vereador Antônio Marcos Martins foi aprovado por unanimidade. O vereador José Raimundo de Castro solicitou que fossem reiteradas as solicitações constantes nos requerimentos número 016/2014 e 026/2015. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, caso se presente apta, querida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, 5 dias do mês de maio de 2016. Todos de acordo? Sim. Está aprovado. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Belo Horizonte, 18 de abril de 2016. Senhor presidente, de ordem do excelentíssimo senhor governador Fernando da Mata Pimentel, publicamos a realização de pagamento do seguinte convênio: concedente MGI Interveniente CETOP Conveniente Bueno Brandão, convênio 5191000073/2016, valor da primeira parcela, que é 1.400.140. Atenciosamente, Marco Antônio Viana Leite, secretário de Assuntos Municipais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 25 de abril de 2016. Assunto: liberação de recursos. Senhor Joaquim, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste informar que o município de Bueno Brandão foi contemplado com recurso no valor de R$200 mil para obras de pavimentação asfáltica. Cumpre informar a Vossa Excelência que o recurso é indicação deste deputado e também do deputado federal Reginaldo Lopes, junto ao governo do Estado de Minas Gerais, ressaltando que estamos de prontidão para ajudarmos em novas demandas. Esperamos manter contigo uma longa e duradoura parceria. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Cristiano Silveira, deputado estadual, PT/MG. Presidente da Comissão de Direitos Humanos de ALMG, vice-líder do governo, Reginaldo Lopes, deputado federal, PT/MG. Belo Horizonte, 15 de abril de 2016. Convênio número 5191000073/2016. Pavimentação de vias urbanas. Senhor presidente da Câmara Municipal, estamos encaminhando a Vossa Excelência para os devidos fins a cópia do convênio em referência, acompanhado da cópia de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Convênio estes
celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, e o município de Bueno Brandão. Atenciosamente, Adair Carlos de Souza Soares, diretor de Gestões de Convênios, Alisson Barroso Landa, superintendente de Infraestrutura Municipal, Fabiana de Castro Raso, subsecretária de Infraestrutura. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 010/2016, que dispõe sobre a criação da Feira do Produtor Rural, nas condições que especifica e dá outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 010/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. só uma questão que foi colocada pela minha pessoa no primeiro turno, referente ao artigo 13, que naquela oportunidade, naquele momento, eu questionei que ele traz em sua redação que a permissão é de uso pessoal, com prazo de validade de 2 anos, podendo ser renovada, observadas as demais condições previstas nesta lei e no regimento interno da trilha. Eu questionei a questão de ser renovada e não mencionava, como é de praxe, um prazo de renovação. A explicação que eu obtive é que, porventura, renovada por 2 anos, teria o registro do produtor rural 4 anos de validade. E isso, no findar desse tempo, poderia desestimular aquele produtor. Então, eles acharam melhor, podendo ser renovada, mas não mencionar no tempo. Ou seja, é algo que não finda, que não tem fim nesse caso. Ela deve ser renovada a cada 2 anos. Neste caso, até concordo, né? Não vou fazer óbice ao meu voto por causa disso. Mas a redação, já que eles tinham esta ideia, e quando foi feita por parte jurídica e analisada pela Emater, pela responsável da Emater, deveria ter alterado então a redação para ficar mais clara. Ou seja, o registro do produtor rural relacionado à feira deverá ser renovado a cada 2 anos, ponto final do artigo. Mas aí no caso, é de praxe a gente ver em contratos, em projetos de lei, essa questão de renovada por certo tempo. Por isso que surgiu essa dúvida. Mas aí, dessa maneira que sanou, que foi sanada a minha dúvida, ou a minha colocação, não vejo o porquê. Mas, né, é a única coisa que me pareceu um certo obstáculo naquele momento. Esperamos que esta feira vingue, né? Infelizmente, para ver, é uma crítica. Semana passada, tínhamos aqui presentes uma boa parcela de pessoas. Infelizmente, hoje, somente o Luciano que nos acompanha, além das meninas que já é de praxe também das suas funções, também de nos acompanhar aqui nas votações, nas sessões, mas infelizmente os demais, ou eles não puderam vir ou não sabiam, que acharam que era um turno apenas. Nós também não sabemos o porquê, é verdade. Então temos essa questão, mas esperamos que o projeto vá à frente, né, que vingue e os produtores colham os frutos, literalmente colham os frutos, né, deste projeto ali. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí em nome do presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, primeiro secretário Serena Almeida e demais colegas. Luciano, seja bem-vindo. As meninas aí, né, servidoras da Câmara. É um prazer, né, estar trabalhando juntas. E dizer que, né, votei a favor do projeto, no primeiro turno, lógico, com muita alegria, voto no segundo turno. Acredito que foi falta de informação mesmo. No dia eu falei com elas que tinha o segundo turno, que seria hoje, talvez acabo até esquecendo também, né, pelas atividades do dia a dia. E dizer também que o vereador José Raimundo falou, disse um comentário
E também a gente, é tanta coisa, tanta informação, e a gente fica feliz de estar aprovando esse projeto e, se Deus quiser, vai dar muito certo. Já está dando, e está tudo engatilhado para dar certo. E ele disse assim que gostaria de ter votado esse projeto lá em 2013. Eu acabei esquecendo. Foi a dificuldade de achar as pessoas que queiram, que tinham interesse de aderir a essa feira. Então, nós divulgamos muito nos bairros, a Marcelina, em todas as visitas dela, nas reuniões que ela fez também nos bairros, Donizete sabe disso, né, Donizete? Então, as pessoas tinham aquele receio de dar um nome, medo de não dar certo, de ter despesa, e aí tem essa contrapartida da prefeitura, que a prefeitura vai doar as barracas, e eu acho que eles foram se animando e cada um dando um nome aqui, outro ali, né? Mas levou esse tempo todo. Agora nós estamos aprovando esse projeto. Então, é esse tempo todo. Por isso que a gente não foi culpa da prefeitura, nada, mas pela, assim, a demora mesmo, a adesão a querer participar da feira. Né? O pessoal fica, né, com receio de dar o nome e não dar certo. Então, acredito que, né, que comece com 10 pessoas. Aí vê que dá certo, as pessoas vai atrair novos, né, os curiosos que têm interesse. Então, tem que estimular, sim, a prefeitura tem que estimular, vamos torcer para que dá certo, que o nosso município a atividade nossa principal é a agricultura, então tem que valorizar o que nós temos. Tanto a agricultura, artesanato e de todas as atividades que nós temos que valorizar. E a feira vem para ajudar esses pequenos agricultores, a agricultura familiar, fortalecer aí mesmo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Muito obrigada. Vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores. Boa noite, Luciano, os funcionários. Eu só queria, cumprimentando, seria um prazer ter votado, mas antes tarde do que nunca, né? Mesmo que chegou agora, ainda bem que chegou agora, é possível. E quando eu fiz a colocação também dos prazos aqui, até, eu acho que foi uma falha minha, não fiz dito aqui, os outros eu disse, até 120 dias. E eu quis dizer o seguinte, nós temos que apressar com isso para que isso aconteça, né? Ainda nesse mandato, né? Nesse ano, né? Porque a gente sabe disso, essas coisas vêm, prazos, vai correndo e tal, e licitação. Vocês conhecem o setor público. Infelizmente, às vezes foge da alçada. E qualquer deslizezinho, já é um entrave para que isso fique determinado prazo e prorrogando e jogando, adiando e tal, né? Então seria nesse sentido que eu quis dizer, né? Não dizendo da forma que eles entenderam. O que eu quis dizer é o seguinte, eu acho que aprovado esse projeto, eles já teriam que começar a lutar, fazer o revestimento interno menos de 60 dias, já ir até a prefeitura, já levar essa documentação para que isso tome formato e prossiga o processo, para que venha a ser realizada a feira ainda esse ano, né? Porque se você vai deixando e tal, até daquele determinado prazo, sempre fica para a última hora, né? E se for ficar para a última hora, aí as coisas às vezes podem acontecer de não ter a finalidade inaugurada esse ano ainda, né? Essa feira, né? Pode acabar ficando para o próximo exercício. Então seria interessante nós aprovarmos e nesse exercício do qual nós estamos aqui, ser inaugurada essa feira. E quanto à feira, não tem discussão, quanto ao projeto, não tem, entendeu? Porque eu acho que isso é essencial, principalmente a nossa cidade, que ela é estritamente agrícola, né? Só uma parte, vereador. Eu acredito que o que demora mais aqui, o processo que mais demora aqui, a compra das barracas. Que o resto é rapidinho, se monta o regimento, o conselho também já tem, mais ou menos já tem a indicação dos nomes, e eu acredito que rapidinho. O que mais vai demorar é as barracas que tem, fazer a cotação, depois a licitação, né? E demora um pouco mais. Então, os demais é rapidinho. É isso. Só concluindo o caso da licitação. Se você faz a licitação, 3 empresas, se uma ver qualquer coisa errada lá, já entra na justiça, já entra com recursos e tal, e enrola, né? É licitação que às vezes fica em 4, 5, 6 meses, um ano do lado, né? Infelizmente foge, né? Então, eu quis dizer nesse sentido, agilizar para que isso se realize o mais rápido possível, né? Vereador João Francisco da Silva.
Eu agradeço, mas não vou comentar não, vou só votar a favor. Ah, sim, o senhor levantou, pensei que desculpa. Ninguém mais? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 010/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 010/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 021/2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. eu gostaria de que Vossa Senhoria colocasse em votação o requerimento com base no artigo 215 do Regimento Interno, o qual propõe que durante a discussão de proposição e a requerimento de qualquer vereador, pode a Câmara sobrestar o seu andamento pelo prazo máximo de 15 dias. A minha solicitação é pelo fato que ele é um projeto extenso, complexo e de suma importância por tratar-se de parcelamento de solo urbano. Né? Anterior às formalidades da sessão, nós já havíamos conversado sobre o assunto e já para ver quanta dissonância que havia apenas em um artigo. Então, vejo que é de suma importância estudarmos com mais profundidade esse projeto de lei complementar, porque nós vamos atingir com este projeto de lei complementar a vida de pessoas, de munícipes buenobrandenses e até externamente as nossas fronteiras, que pessoas de fora podem vir aqui comprar um terreno para promover suas residências. Parcelamento solo urbano é um assunto que demanda muita discussão, no bom sentido, é claro, discussão no bom sentido, no sentido de melhorar o projeto. Já quero deixar bem claro aqui que sou a favor do parcelamento solo urbano, um projeto que vai regular esta circunstância. Mas da maneira que se encontra o projeto, hoje, se fosse para votar hoje, eu votaria desfavorável, contrário, porque ele veja alguns pontos importantíssimos e pode prejudicar, podem vir a prejudicar os cidadãos buenobrandenses, e dentre esses nos encontramos nesta greve. Então, gostaria que Vossa Senhoria colocasse a requerimento conforme o artigo 215 do Regimento Interno, por gentileza. Então, em votação, em turno único, o requerimento do vereador Antônio Marcos Martins. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 012/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual /2016 e da outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, no Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para as seguintes dotações orçamentárias que compõem a Lei número 2048, de 16 de novembro de 2015, Lei Orçamentária Anual 2016, como segue. Órgão 2 Executivo. Unidade 11, Departamento de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. Função 26, Transporte. Subfunção 782, Transporte Rodoviário. Programa 0024, Transporte Rodoviário. Projeto / atividade 1107, pavimentação de estradas vicinais. Natureza da despesa 449051, obras e instalações. Fonte convoque outros convênios 101 mil. Artigo 2º. Será usado como fonte de recursos para atender o crédito suplementar
mencionado acima, superávit financeiro, tendo em vista o saldo financeiro existente na conta bancária específica, não utilizado no exercício anterior, ora reprogramado para utilização no exercício em curso. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Ouro Brandão, 28 de abril de 2016. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativo. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta Igreja Casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no valor de 101 mil junto ao Orçamento Municipal Programa 2016, para subsidiar o empenhamento das despesas com a pavimentação de trecho da estrada vicinal que liga Ouro Brandão à cidade de Munhoz. Será usado como fonte de recursos para atender o crédito suplementar mencionado acima, superávit financeiro, tendo em vista o saldo financeiro existente na conta bancária específica, não utilizado no exercício anterior, ora reprogramado para utilização no exercício em curso. Sendo só e cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ouro Brandão, 28 de abril de 2016. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 012/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor Presidente? Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. Só deixar registrado que, lógico, eu vou votar a favor, porque sempre, quando apresentei as emendas junto às aprovações do orçamento, eu dizia na oportunidade que eu gostaria que fosse desta forma que viesse os projetos para cá, que eu votaria, né? E também aqui fazer uma observação. Será usado como fonte de recurso para atender o crédito suplementar mencionado acima, superávit financeiro, tendo em vista o saldo financeiro existente na conta bancária específica, não utilizado no exercício anterior, ora reprogramado para utilização do exercício em curso. O que quer dizer isso? Difícil a gente saber qual, mas já que vai ser usado na estrada que liga Ouro Brandão Munhoz, com certeza isso aqui é recursos de sobra do convênio com a MGI da construção da ponte. Isso, não tenho essa documentação, mas tudo indica que seja isso. O que são isso? Juros, né? Sobras de recursos, que graças a Deus a administração acordou agora no final da administração e pedindo a renovação desse convênio e redirecionamento. Poderia ter acontecido lá atrás, quando compraram um aparelho de revelação lá do raio-x e devolveram 30 mil para o Estado. Sobrou 30 mil, eles podiam ter pedido para comprar outros equipamentos com 30 mil, foi feita a devolução. Teve um outro projeto, devolveram mais 15 mil. Esse do lado do aparelho foi devolvido 30 mil reais. Né? Um exemplo, o centro cirúrgico do hospital está lá nas mesmas condições. Resta um saldo a pagar para a empresa de 40, tem um saldo de 122. Já falei com o pessoal que é só solicitar ao Estado a autorização para que utilize esse saldo, não devolver ao Estado. Né? Por esse motivo, eu ainda fico mais feliz em votar. Né? E dizendo também à população, esses são recursos a zero custo. O município não está pagando juros, não está emprestando nem do BMG e nem do BPMG. São recursos de emenda parlamentar que veio, sobra juros e tal. Não temos um custo. Assim, quem está sendo beneficiado é o nosso município. Né? Por isso, meu voto é a favor. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Lógico, vou votar a favor, que como o vereador já colocou mesmo,
José Raimundo de Castro, são todas obras, graças a Deus foi por valor bem menos, então todas elas sobraram dinheiro. Então foi feita essa ampliação de meta, né, através do aditivo, e eles conseguiram esse valor de 101 mil. Da ponte, da rodoviária, em relação aos asfaltos também, que sobrou recurso. Vai ser feito também uma reforma na prefeitura também, construída uma rampa. Então tem várias coisas aí que sobraram recursos que vão ser utilizados em favor do município. Então, meu voto é favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 012/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva? Sim. Vereador Antônio Marcos Martins? Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso? Sim. Vereador João Francisco da Silva? Sim. Vereador José Raimundo de Castro? Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos? Sim. Vereadora Suelene Almeida? Sim. Projeto de lei número 012/2016 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 013/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual 2016 e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para as seguintes dotações orçamentárias que compõem a Lei número 2048, de 16 de novembro de 2015. Lei Orçamentária Anual 2016, como se segue. Órgão 2, Executivo. Unidade 8, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Função 15, Urbanismo. Subfunção 451, Infraestrutura Urbana. Programa 0021, Serviço de Utilidade Pública. Projeto Atividade 1080, abertura, pavimentação e reformas de vias urbanas, recursos municipais. Natureza da despesa 449051, obras e instalações. Fonte, recursos próprios do município 23 mil. Órgão 2, Executivo. Unidade 08, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Função 15, Urbanismo. Subfunção 451, Infraestrutura Urbana. Programa 0021, Serviço de Utilidade Pública. Programa de Atividade 1559, Pavimentação de vias urbanas. Convênio. Natureza da despesa 449051, obras e instalações. Fonte, Pumbote, outros convênio, 200 mil. Artigo 2º. Será usado como fonte de recursos para atender o crédito suplementar mencionado acima, excesso de arrecadação. Tendo em vista que tais recursos serão creditados pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, em favor do município, no valor de 200 mil, até o mês de junho do corrente, bem como superávit financeiro no valor de 23 mil, esses relativos aos saldos recursos próprios não utilizados no exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brandão, 28 de abril de 2016. Danilo Amâncio Roberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa.
Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, pedimos pelo presente encaminhar a essa Igreja Casa um projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no valor de 223 mil, junto ao Orçamento Municipal, Programa /2016, para subsidiar o empenhamento das despesas com pavimentação de vias urbanas. Será usado como fonte de recursos para atender o crédito suplementar mencionado acima, excesso de arrecadação, tendo em vista que os recursos serão creditados pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, no valor de 200 mil até o mês de junho do corrente, bem como superávit financeiro no valor de 23 mil. Estes relativos aos saldos recursos próprios não utilizados no exercício anterior, sendo só que se cumpre no momento, aproveitando para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 28 de abril de 2016. Danilo Alonso Alberto Costa, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 013/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor Presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. só não solicitei a palavra em relação ao projeto de lei número 012/2016 para justificar meu voto contrário ao mesmo, assim como falei junto ao projeto de lei número 013. Desde que aqui trabalho, sempre sobre a questão de abertura de crédito suplementar, venho acompanhando uma linha, uma coerência. Isso porque, por duas questões, por duas circunstâncias. Primeiro, o Tribunal de Contas de Minas Gerais sempre aludiu em todos os pareceres que o correto seria um crédito suplementar de até 25% em referência ao orçamento municipal. Anos anteriores, votamos 35%. Foi votado 35%. Apenas agora em 2016, com a emenda do vereador José Raimundo de Castro, votou-se 25%. Nada demais até aí. Devemos lembrar que outros municípios votam 30% a 35%, mas também devemos ressaltar que, por exemplo, o município de Cambuí trabalhou o ano passado, no exercício anterior, com 5%. O porquê dos 5% ou dos 10%? Quanto menor a porcentagem de crédito suplementar, abertura de crédito suplementar para o Executivo Municipal, mais o mesmo se vê obrigado a enviar projeto de lei nestas circunstâncias, nesses moldes. Desta maneira, há um maior controle pela Câmara Municipal. Mas visto que o nosso município, visto que o Executivo Municipal tem a pertinência, tem a abertura, a lacuna de 25%, ele não precisaria, no caso, até então, utilizar esse tipo de projeto para a autorização legislativa de crédito suplementar, porque ele tem essa abertura de 25%, conforme já explanado. O que eu voto contra esse tipo de projeto, é bom deixar bem claro, para que não use a minha explanação de uma maneira tortuosa. Eu não sou contra asfaltamento de vias, não sou contra a drenagem de vias, não sou contra a reforma de prédios públicos, e assim por diante, mas a questão do projeto em si, em síntese, é abertura de crédito suplementar. Hoje, estamos votando R$324 mil em crédito suplementar. Se pegarmos o projeto 012 e o projeto 013, R$324 mil. Neste caso, vamos dizer que, porventura, ele use os 25% que a lei orçamentária lhe deu o direito, e somamos mais estes projetos, e temos outros na mesa que foi entregue hoje pelo Executivo Municipal, que também é abertura de crédito suplementar. Porventura, eu não tenho controle, Vossa Senhoria não tem, Vossa Senhoria não tem, nenhum de nós temos o controle de quanto de crédito suplementar que o município abriu, por exemplo, em 2015.
Porque nas audiências públicas não são obrigatórias mencionar esses dados. Eu não tenho esse controle. Ora, porventura, por exemplo, se o município ano passado utilizou 50% de crédito suplementar, qual será a nossa justificativa junto ao Tribunal de Contas depois? Se nós autorizamos por projetos de lei 15%, e ele utiliza mais os 25% da lei orçamentária, totaliza 40%. É um exemplo, não estou falando que vai acontecer. Então eu não tenho um respaldo jurídico para ficar aprovando projeto de lei, projeto de lei de abertura de crédito suplementar, sem saber se ele vai utilizar os 25% ou não. É essa a questão do meu voto contrário. Eu acho que, nesse caso, na dúvida, eu tenho que votar contrário, porque eu não sei o que está sucedendo. Porque a gente não tem esse controle. A gente não tem doutrina jurídica que nos dê esse controle. Infelizmente. Fazer o quê? Né? A gente pode cobrar, fiscalizar aquilo que está inserido na lei. Mas, além disso, não podemos. Infelizmente. Infelizmente. Fazer o quê? Então, esta é a justificativa desses 3 anos, ao longo desses 3 anos, e mais nesse exercício de 2016, eu vou votar contra a crédito suplementar, porque eu não tenho controle mais. O Tribunal de Contas ele é muito claro em seus relatórios. Abrir crédito suplementar em excesso dispõe falta de planejamento e controle dos gastos públicos. Ele é muito claro, as palavras são mais claras do que isso, impossíveis. Impossível ser mais claro que isso. Então, por esta situação, que eu voto contrário a esse tipo de projeto. Mas, por exemplo, acabamos de votar a Feira do Produtor Rural. Votei favorável, porque é um projeto que está às claras para nós. Nós está ali tudo que vai ter o controle. Teremos o controle sobre isso. Agora, isso aqui a gente não tem o controle. Mas, só ratificar. Virá um projeto de lei de crédito suplementar à nossa mesa para colocarmos em sessão sobre pavimentação de vias rurais em boa parte das comunidades rurais, em boa parte, e é a abertura de crédito suplementar. Já adianto aqui, sou totalmente favorável à urbanização de vias rurais. Infelizmente, não temos como fazer em sua total extensão. Vou usar, por exemplo, a comunidade do Santana, da vereadora Maria Helena Godoy Santos. E, infelizmente, o município não tem como pavimentar da área urbanizada, da área urbana, até a comunidade de Santana. Poderia estender até a comunidade de Santa Rita, poderia passar até a comunidade de Cardoso, que favorecia também muito o município de Unhosa e as demais comunidades rurais. Por exemplo, a minha comunidade rural, eu tenho um maior vínculo, Machado, e assim por diante. Não tem como. Não tem como, infelizmente, não tem como. Pode ser que no futuro próximo a gente consiga melhorar, não atingir a todos, infelizmente. Sim, sou totalmente favorável a esta ação, mas da maneira de abertura de crédito suplementar, pelo menos na minha visão, fica muito complicado fazer desta maneira. Ele tem outro meio de fazer. Se não tivesse outro meio, se não tivesse outro dispositivo, ótimo, votaria favorável, com certeza. Abertura de crédito suplementar, mas da maneira que é feito, eu fico em dúvida. Então, e na dúvida, o voto tem que ser contrário, porque eu não sei onde estou pisando. Obrigado. Uma palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima. Só um comentário mesmo do projeto. Votei a favor no primeiro, lógico, vou votar a favor também no segundo. Vereador, eu voto com toda tranquilidade esse projeto. Porque quando se trata de crédito suplementar e aquele valor de 25% que a gente autoriza, é uma manobra que eles têm de não usar aqueles 25% e estar mandando para a Câmara. Aí, juntando com esses que a soma desses projetos que mandam para nós, de abertura de crédito suplementar, a soma no final vai dar os 25%. Isso já o contador da prefeitura, que é o responsável lá, já passou. Então, eles preferem estar mandando os projetos para cá e não usar aqueles 25%, porque na hora
no final, a soma vai dar os 25%. Então, o Arnaldo já me explicou a situação. Então, eu voto com tranquilidade. E coisas importantes para o nosso município, jamais eu vou votar contra. Então, como já disse em outras reuniões, nosso município é carente em obras, melhorias. Então, nós temos que abraçar enquanto tem a oportunidade de estar ajudando, fazendo alguma coisa pelo nosso município. Vou votar contra? Jamais. Então, jamais vou votar contra. Então, que venha esse, que venha outros, eu voto com maior tranquilidade. Só uma parte, por gentileza. Da maneira que Vossa Senhoria colocou, eu respeito a sua palavra, mas por gentileza, da maneira, jamais voto contra as melhorias. Da maneira que a pessoa que vai assistir essa reunião pelo Facebook vai dar a impressão que eu estou contra as melhorias. Por favor. Eu estou contra a abertura de crédito suplementar. Estamos passando num momento que temos que abraçar todas as melhorias possíveis. Sim. Mas cuidado com as palavras, porque da maneira que eu já coloquei de maneira antecipada. Eu falei, eu sou contra a abertura de crédito suplementar. Não sou contra as melhorias, do jeito que Vossa Senhoria colocou, me deixa numa situação constrangedora. Não é isso que eu quis dizer. Eu jamais votei contra. Eu votei contra o crédito suplementar, mas jamais votei contra as melhorias. Até porque, se nós pegarmos o texto da lei, não fala nada de melhoria, fala de crédito suplementar. E só uma questão importante que o contador, talvez ele explana de uma maneira, Vossa Senhoria de outra, ou ele explanou mal para Vossa Senhoria. Primeiro, não é valor, é porcentagem. Nós estamos falando de 25%. Segundo, não é manobra. Isso a lei permite que se faça. E mais, eles não têm esse controle. Por que eles não têm esse controle? Porventura, hoje nós estamos votando 313 mil de crédito suplementar. Já pensou se amanhã o município consegue um convênio de 1.500.000 reais? Que assim seja. Se já teve 15% de crédito suplementar, por exemplo, e precisa suplementar 1.500.000, excede os 25%. Então, esse controle, eles não conseguem ir somando tintim por tintim, valor por valor, atingir 25%. Infelizmente, nós já fomos aqui alertados pelo Tribunal de Contas que em certos anos tivemos suplementação de 50%. Então, depende dos recursos que a nós chega. Essa é a verdade. Então, o contador pode ter falado de uma maneira superficial, eu não sei qual foi a relação, qual foi o diálogo que Vossa Senhoria teve com ele. Mas, em minha síntese, em minha análise, essa questão de ter, vamos atingir 25%, vamos chegar no 25%, não tem como. Porque o município em si, ele não sabe o que ele vai arrecadar. 2015 não teve convênio, 2016 a vereadora Suelene Almeida acabou de ler um convênio de 200 mil para a pavimentação de vias. 2014, a nossa arrecadação foi absurda porque descarregou-se convênios neste município, assim como nos demais. Precisava de mais suplementação. Essas colocações que devem ser ponderadas neste momento. Então me desculpe, mas não é isso que eu falei. Eu sei, eu entendi muito bem que você, mas por favor, eu não estou votando contra as melhorias, estou votando contra o crédito suplementar. Obrigado pelo espaço. Só concluindo aqui. Eu falei manobras, saiu, não é manobras, né? Eu corrigindo aqui. São recursos, realmente, que eles usam, mas eu acredito que ele explicou direitinho, porque as porcentagens, é a soma da porcentagem. Eles não estão utilizando os 25%, já expliquei, porque na soma vai dar os 25%. Pode ser que passe um pouco, pode ser menos. Então, é um recurso que eles utilizam. A gente está mandando para nós. E nós não devemos achar ruim que está mandando. A gente está acompanhando. Não é? E eu não estou dizendo que o senhor é contra as melhorias. Mas eu estou dizendo, eu jamais vou votar contra as melhorias. Isso eu estou falando por mim. Então, meu voto é a favor e sempre votarei a favor. Muito obrigada pelo espaço. Vereadora Suelene Almeida. Para completar, eu sou a favor do projeto, mas respeito também o vereador Dr. Marcos Martins, sobre a abertura do crédito. Então, é um direito que ele tem de ser favorável ou não. Senhor presidente? Vereador José Raimundo de Castro.
eu quero justificar também, porque é o seguinte, hoje está muito, se fala muito nesse país, né? Se fala em decretos. Os decretos é isso aqui. Só que no federal são decretos, né? Aqui para nós é um projeto pedindo aqui para nós a suplementação. Infelizmente a nossa presidente foi afastada devido a esse tipo de não autorização, né? Você vê como que é sério isso, né? Lógico que o município tem uns 25%, o federal já não tem, o estadual já tem. E, inclusive na comissão do impeachment, foi muito questionado a Anastasia. Aí ele apresentou a lei orçamental do Estado de Minas Gerais, onde ele tinha autorização para fazer aquilo, e o federal não tinha autorização. Então, cada esfera tem a sua lei de acordo com o seu orçamento, né? Agora, meu voto é a favor porque, mesma coisa, eu apresentei emenda dos 25% e na época eu fiz um comentário que eu gostaria que viesse dessa forma. Então eu tenho que ser coerente com a minha posição. Então todos que vêm dessa forma, que foi o que eu sempre defendi, eu tenho que votar, né? Quanto à suplementação, teve anos aqui que inclusive foram mais de 50%, teve anos que chegou a 100%. Isto que eu venho colocando, e graças a Deus, nós conseguimos, esse ano, a emenda de 25%, nós atendemos o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Acredito que para o próximo exercício, está chegando a lei aí, temos que novamente analisar desta forma, e também os próximos, né? Não sabemos quem vai estar aqui nas próximas legislaturas, que também caminhem por isso. Por quê? Que eu digo, exemplo do governo federal. Qual é o comentário? Das verbas, lá empréstimos junto às instituições financeiras, não é isso? A dívida pública. A dívida pública. O que eles estão alegando e tal? E estão dizendo que, olha, isso não é, um lado diz que é, outro diz que não é. E lá foram bem claros. Desde 2001, 2002, o tribunal vem alertando, isto não pode, isso está fora, e vem esse alerta, e não foram acatados por ninguém. O que aconteceu? Nesse mandato, infelizmente, a nossa presidente hoje foi afastada até 180 dias devido a esse tipo. E o que estava acontecendo com a gente aqui? O Ministério Público já vem alertando há vários anos, e a gente estava continuando tomando as mesmas atitudes. Isso pode ser penalizado lá na frente. Então, quando eu fiz as minhas colocações nos anos anteriores, eu estava baseado em lei nesse recurso. Então, é interessante a gente observar a legislação e também a orientação dos departamentos, dos tribunais e do Ministério Público e o Judiciário também, para que nos oriente a ser melhor, né? E o que a gente está fazendo é isso, foi aprovado 25%, está mandando o projeto, a gente tem conhecimento do que é, né? E também aqui, olha, quando eu votei contra o empréstimo de 1 milhão junto ao BDMG, né? Que existe dois bancos, né? BDMG e BNDES, então, o empréstimo de 1 milhão junto ao BDMG. E até agora ainda não saiu recurso nenhum, né? Não foi acreditado. Mas votei contra por quê? Devido aos juros. E na época eu justifiquei que os recursos teriam que ser desta forma. A nossa secretária, a vereadora Suelene, deu agora há pouco o ofício aí da verba de 200 mil. Nós estamos aprovando ele aqui, ó. Isso é sem recurso a zero, taxa zero. Sem ônus ao município. Mas foi aprovado lá 1 milhão. Veio para cá dizendo que vai ser liberado 800. Até agora ainda não, acho que não houve liberação desse recurso. Mas nós estamos aqui com esse aqui 200, nós já aprovamos um de 101 e tem mais um projeto para aprovar aqui de mais 100 e pouco também. Já deu quase que 50% daquele valor. Isso sim, nesta direção, por esses tipos de convênio, eu sou a favor.
quanto a asfaltar, melhorias, como disse a vereadora, talvez vai melhorar muito a prefeitura. Isso sim, esse tipo de projeto, com certeza eu vou votar todas as vezes a favor, porque custo zero. São convênios sem custo para o município. O único custo do município é o quê? Fazer a licitação e executar a obra. Quem paga é o governo federal ou estadual, depende de onde vem a fonte do recurso. Né? Por esse motivo, eu vou votar a favor desse projeto. Me permite uma parte, só para Com certeza. Sabe qual seria a solução para esse embate nosso? Embate no bom sentido, novamente mencionando. O Executivo Municipal tem 25%, 30%, 35% conforme a autorização legislativa em seu orçamento. Perfeito? O município, se ele utiliza esses 25%, se ele utiliza 25%, basta um ofício do Executivo Municipal, seja ele qual o chefe for. Isso falta aos chefes do Executivo. Isso falta. Até o presente momento, utilizamos 21% dos pertinentes, 25% que se encontram na lei orçamentária anual. A partir deste momento, venho encarecidamente solicitar à Casa Legislativa que comecem a aprovar crédito suplementar na forma de projeto de lei, pois as receitas estão por vir. Pronto, resolveria o problema. A gente teria uma total noção do que estaria fazendo. Assim resolveria. Pronto. Vocês saberiam quanto que já foi suplementado? E dali por diante ele estaria nos trazendo a baila, nos trazendo a realidade. Então, resolveria o problema. Ficaria muito mais claro. Só concluindo, né, e também é uma sugestão, e por que não também na audiência pública, né? Poderia não ser colocado para a gente nesse sentido, alguma coisa nesse sentido também, né? Isso é o quê? É melhor, né? Esclarecimento e tal, informação. Transparência. Transparência mesmo. Mas mesmo assim, eu voto a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 013/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 013/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 013/2016 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos usados. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 014/2016, que define feriados municipais e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Foi Brandão. aprovado? Vai para Daniel, Dani. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam definidos como feriados municipais o dia 17 de dezembro, dia em que se comemora a emancipação política e administrativa do município de Ouro Brandão, o dia 13 de maio, dia em que se comemora a festa em louvor a São Benedito e São Sebastião. O dia 6 de agosto, dia em que se comemora a festa do padroeiro da cidade, o Senhor Bom Jesus. A quinta-feira de Corpus Christi e a sexta-feira santa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, notadamente a lei número 1797, de 16 de dezembro de 2009, e a lei número 1827, de 19 de novembro de 2010. Gabinete do Prefeito, 5 de maio de 2016. Danilo Amanso Roberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativo. Tem a presente proposta o intuito de incluir no calendário municipal o feriado de Corpus Christi.
Quanto ao aspecto da legalidade, vale ressaltar que é da União a competência originária para legislar sobre a matéria relativa à instituição de feriados, disposto na Lei Federal número 9.093/95, que são feriados religiosos, os dias de guarda, declarados pela lei municipal de acordo com a tradição local e em número não superior a 4, neste incluída a Sexta-feira da Paixão. Assim, os municípios possuem a liberalidade de fixarem, por lei, 3 feriados religiosos, visto que dentro do teto legal federal de 4 está a Sexta-feira da Paixão. Em nosso município, vigem as leis 1827 de 2010 e 1797/2009, que declaram feriados municipais em Ouro Brandão as seguintes datas. Primeiro, 17 de dezembro, dia em que se comemora a emancipação política e administrativa do nosso município. 2. 13 de maio, dia em que se comemora a festa em louvor a São Benedito e São Sebastião. 3. 6 de agosto, dia em que se comemora a festa do padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus. E 4. Sexta-feira Santa. Portanto, como visto, ainda resta uma data no limite reservado a este município para instituição do feriado pretendido, que se inclui dentre os de caráter religioso e cuja tradição de nossa comunidade dispensa maiores comentários. Sendo assim, solicito às igrejas e casas de lei a apreciação e, ao final, a aprovação da presente proposição. Danilo Amanso Alberto Costa, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 014/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. até surgiu uma dúvida hoje com a assessora jurídica, a doutora Meio, e ela explanou sobre a questão. O artigo 2º da Lei Federal, ele menciona, são feriados religiosos, os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local, e em número não superior a 4, neste incluído a Sexta-feira da Paixão. Se olharmos o projeto de lei em questão, nós temos 5 feriados municipais. No entanto, são 4 religiosos do que a lei federal permite. Então, neste caso, não há, são 4 feriados religiosos. Sexta-feira Santa, agora a inclusão de quinta-feira de Corpus Christi, dia 3 de maio amanhã, São Benedito e São Sebastião, que Deus nos abençoe, que Ele nos abençoe, que eles nos abençoem, e dia 6 de agosto, a festa do Senhor Bom Jesus, nosso padroeiro. Então, 4 feriados religiosos, estamos cumprindo a legislação federal em relação ao assunto. E o dia 17 de dezembro, que é o dia da comemoração do nosso município, a emancipação política, a nossa emancipação política também é uma data muito importante. Então, e devemos também lembrar que a quinta-feira de Corpus Christi, ela já é guardada. Só não estava formalmente legalizada a quinta-feira. O feriado de quinta-feira não estava devidamente legalizado, formalmente legalizado. Então, aqui, através desse projeto de lei, vamos executar dessa maneira, nenhum obstáculo, nenhum óbice ao projeto em questão. Senhor presidente? Vereador José Raimundo de Castro. Complementando as palavras do vereador Marcos, às vezes as pessoas, às vezes ligam para mim tirando informação a respeito de feriados. Então a gente tem que estar bem informado nesse sentido, Nós temos esses 4 feriados religiosos e mais o aniversário da cidade. São feriados municipais. Isso. Mas nas informações, nós também acompanhamos os feriados estaduais e os feriados nacionais. Nacional, 7 de setembro, 21 de abril, 1º de 2 de novembro, 2 de novembro, 1º de maio, E estadual, acho que é 16 de julho, Que é aniversário do Estado, Acho que, se não me falha a memória, acho que é 16 de julho, ou 16 de junho, alguma coisa nesse sentido, que agora não me recordo aqui. Então, na hora da gente estar informando quais os feriados, a gente tem
analisar os municipais, os estadual e também federal. Né? Mas não dispensa até mais comentários, que realmente nós estamos legalizando e estamos de acordo com a lei federal 9.093, de 12 de setembro de 95. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 014/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 014. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Missá. Sim. Vereador Elisete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 014/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação 018/2016. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, propõe ao ingresso plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, indicando providências no sentido de colocar proteção lateral na ponte do bairro Ponte Alto, mais conhecida como Ponte da Usina, devendo ser obrigatoriamente sinalizada. Justificativa. A medida se faz necessária e é de extrema importância. É de conhecimento de todos que este local não existe nenhum sistema de proteção, tendo em vista que algumas pessoas de iniciativas privadas se propõem juntamente com o poder público a comprar e colocar as mesmas, buscando sempre a segurança daqueles que trafegam pela rodovia Campo Místico, passando naquele local, a fim de evitar acidentes, tanto aos pedestres e veículos automotores. Sábado, as sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 28 dias do mês de abril de 2016. Vereadora Cláudia Cristina de Missá, vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 018/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 019/2016. Então, informo os senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 010/2016, ao aprovado em segundo turno, será apreciado também a redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer da redação final do projeto. Senhores vereadores, dispensam 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2016. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 010/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 010. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. deixa eu ser bem breve pela questão também da comemoração festiva. Foi passado por esta casa, semana de votação retrasada, há 2 semanas atrás, a questão do ofício para a empresa Energisa sobre as melhorias no bairro Jardim dos Pássaros. Que eles mandaram uma resposta falando que as melhorias eram a cargo do interessado, ou seja, da população. Né? Recebemos um ofício, né? Até hoje Vossa Senhoria se encontrava na sala, não foi conversado, né? Fomos conversar sobre esse assunto.
E a empresa reviu a sua decisão. Não sei se é porque nós enviamos, fiz aquela solicitação de ofício, mencionei os artigos do Código de Defesa do Consumidor, fizemos a notificação via oficial. Não sei se foi por isso ou eles já haviam cometido um erro. Mas também, neste ponto, não é importante, porque a gente não pode parar de lutar por aquilo que é correto. E a empresa mandou uma retificação de correspondência, informando que a obra de R$ 35.034,17 será feita a cargo da distribuidora, a cargo da empresa, a cargo daquela empresa, a empresa Energisa. Então vamos aguardar. Conversamos com a funcionária Letícia, ela foi muito educada por sinal, e ela ficou de enviar a data de início das obras no e-mail da Câmara. Até conversei com a Claudinha sobre a questão que assim que ela tiver alguma notícia sobre o assunto, para comunicarmos. E porventura, sobre a questão do projeto de lei que eu solicitei a retirada, o artigo 215 menciona que há até 15 dias. Então eu vou apresentar as emendas, eu vou levar as emendas para casa, vou terminar esse final de semana, a justificativa, a melhoria das emendas, a redação dela. E assim que as emendas estiverem, talvez segunda, terça-feira, por que eu não posso falar? Porque precisa do parecer jurídico. Assim que as emendas estiverem à disposição de todos os vereadores, a secretária Elisandra liga para todos, para antecipar da reunião de quinta-feira, para vocês terem um tempo maior de análise e confrontar com o projeto em questão. O projeto de lei complementar número 021, 2016. Como já colocado, é um projeto bastante polêmico e uma importância, né, absurda. Então, temos que prestar muita atenção nele. Então, se porventura ficarem prontas antes de quinta-feira, vocês serão avisados sobre isso para analisar as emendas também. Obrigado, boa noite a todos, bom feriado, boa festa e vamos adiante. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só fazer um comentário mesmo. Agradecer aí a aprovação dos novos edis em relação à minha indicação. E vejo que eu venho já pedindo há algum tempo, já fiz lá no comecinho do mandato essa mesma indicação, que colocasse essa proteção lateral nessa ponte, que realmente quem faz caminhada ali, até mesmo passa ali com o veículo, é muito perigoso. Tem na minha justificativa, tem fotos que eu tirei lá, e tem um grupo, né, de iniciativa privada, que é o grupo do Brandão Roteiros, e eu, em conversa com eles se propõem a ajudar a comprar, não só a compra, mas colocação na colocação seria a prefeitura, mas a compra dessa barra de proteção, e tem intenção também de fazer como se fosse um mirante onde localiza onde está a lixeira. Fazer uma melhoria ali, arborizar, plantar, né, flores, porque aquela parte ali é muito bonita, a cachoeira, né, ali é muito linda aquela paisagem. Então, feio do jeito que está, o pessoal para ali para tirar fotos, e imagine, né, com a iniciativa privada, como eles vêm já melhorando, comprando essas mudas. Hoje mesmo eles esteve replantando as mudas de Manacá, aqui na saída de Socorro, também na praça aqui da igreja. Então, o pessoal tem feito um belo trabalho. São quase 60 pessoas que participam desse grupo. Então, nós também fazemos parte desse grupo. Então, então de parabéns. Vocês passando lá, vocês podem estar observando que tem a plaquinha de nome das pessoas que vão cuidar, vão regar e cuidar daquelas árvores. Então, eu acredito que tem tudo para melhorar. A gente tem que fazer parceria mesmo, público-privada. Só assim a gente está cuidando e melhorando cada vez mais. Eu agradeço aí o apoio de vocês. E em relação aos bairros também, que eu gostaria de comentar, que são pavimentados, são 14 bairros que vão ser beneficiados aí com o calçamento. Oi? Então, o que o prefeito colocou era 14 bairros, que seja 15, 14, 15. E então vai trazer melhorias aí para todos os bairros. Eu garanto que, né, a população vai ficar muito contente. Eu agradeço, muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.